Uniclac. Fala galera, professor Geraldo Neto na área, e se derrubar é pênalti, vamos continuar estudando. Então cai pra dentro aí, já teve tempo de tomar o seu cafezinho, de ir no banheiro, de dar uma relaxada, então volta, porque a gente tem que cair dentro, meu amigo. A sua aprovação tá chegando, ó, escuta. Ela tá batendo na sua porta, então não demole, cai pra dentro aí e vamos embora continuar aí no nosso estatuto. Olha só. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu sei que é um pouquinho complicado, que tem literalidade, que às vezes você enjoa um pouquinho, mas não desiste, meu amigo. Por favor, se mantenha no foco e eu tenho certeza que tua aprovação vai chegar, ok? Então vamos lá. Olha só, seção de biblioteca digital. Vem comigo. A seção de biblioteca digital tem a missão de a manutenção, controle e a constituição dos acervos fonotelemáticos. Nunca mais sair para brincar de que é a melhor coisa do mundo, ó. Fonotelemáticos de interesse da biblioteca, competindo manter fitoteca, discotecas, programação de dados e de palavras, digitalizar documentos antigos e demais documentos que importem em sua disponibilização por meio digital. Às vezes você quer ter acesso a um determinado tipo de documento, que ele é antigo, que o manuseio dele acaba sendo um pouquinho mais problemático. O que a administração pública faz? Ela vai lá, digitaliza e você tem acesso a ele a hora que você quiser, ok? Manter acervo de fotos sobre atividades policiais, isso aqui é muito bacana. Uma coisa que eu te recomendo, dá um pulinho lá no museu, que aí você vai ver foto de operações antigas, que você aí, até mesmo quando você era criança, moleque novo, que você ouviu falar de uma determinada operação, que tem aquela galera que já segue a polícia desde pequeno, que quer ser, tem algum parente, algum amigo, tio, pai, primo, mãe, irmão, então. E você ouviu falar naquela operação, lá tem aquelas fotos, tem tudo, é muito bacana, cara, é muito bacana. E se Deus quiser, e Ele quer, você em breve vai estar lá naquelas fotos das operações, trazendo muito êxito aí para a nossa Polícia Civil Judiciária do Estado do Mato Grosso. Vamos lá, apoiar as atividades didático-pedagógicas com elementos audiovisuais, bibliográficos, artísticos e demais recursos necessários ao ensino, reproduzir desenhos, mapas, álbuns, seriados, transparências, fotografias, slides, cartazes, filmes, gravações e outros recursos plurissensoriais. Cara, é muito bacana, né? A gente lendo ali transparência, quem nunca apresentou um trabalho com transparência? Eu me lembro disso, era uma mesinha, né, que tinha uma lâmpada ali e uma outra para cima assim, aí você pegava o teu trabalho e imprimia na transparência, ele projetava seu trabalho na tela, enfim, na parede. É antigo, mas é bacana. Vamos lá, continuando com vocês aqui. Exercer outras atividades correlatas, perfeito? Parágrafo único, a seção de gerenciamento de acervo é composta por servidor da ativa, preferencialmente possuidor de curso específico na área. Lembrando, aqui ele não diz se vai ser delegado, não diz se vai ser servidor de classe especial, C, ele só diz que tem que ser servidor e tem que ser o quê? Da ativa e preferencialmente formado na área, ok? Vamos lá. Do Conselho de Ensino. Vamos lá. O Conselho de Ensino, o CE, como órgão colegiado da Acadepol, será composto pelo diretor da academia, membro nato, que o presidirá pelo diretor adjunto da academia, por representante dos professores e gerência de ensino da academia, de onde sairá o secretário competindo-lhe emitir parecer sobre, vamos lá, sobre o que o parecer? Assuntos determinados pela diretoria da academia, métodos e processos de ensino, rendimento de ensino, que isso daí é muito importante, não adianta nada só ministrar o ensino, tem que saber o rendimento desse ensino. Resultados de provas com índices anormais, de acordo com os critérios de aceitação. Emitir pareceres sobre a aptidão profissional ou rendimento escolar do aluno, sempre que necessário. Tomar conhecimento no âmbito da Acadepol dos casos de ordem moral, social, político ou disciplinar, em que a conduta do aluno indique a sua incompatibilidade com as graduações a que o curso se destina e habilitá-lo a tomar decisões a esse respeito. Tudo isso vai ser analisado. Você tem que entender o seguinte, ela não vai atuar de forma passiva.
Correto? Ele vai atuar de forma ativa, vai ter que ser analisado isso o tempo inteiro. Até porque você percebe que vários cargos aqui, que o próprio Estatuto fala, eu tenho que ter o quê? Servidores habilitados. E parte dessas habilitações, quem fornece é a própria Cadepol. Alguns títulos é a própria Cadepol que vai fornecer. Perfeito? Apreciar outros assuntos indicados por autoridades superiores. Quando a autoridade superior determinar algum tipo de assunto para ele, ele vai lá e vai dar essa analisada, tá? Submeter dentro do prazo de, falou prazo, a gente sublinha, tá bom? No prazo de 48 horas para a homologação, o processo de desligamento do aluno cuja conduta, conceito ou aproveitamento seja incompatível para o desempenho profissional do curso em que está matriculado. Ou seja, suponhamos que a pessoa está inscrita no curso de formação. Só que o processo de desligamento disse lá que o cara não tem conduta, que o conceito, o aproveitamento dele é incompatível para o desempenho daquela atividade. Qual é o prazo que tem para submeter? 48 horas para homologação. Perfeito? Ao presidente do Conselho de Ensino compete. O que é a competência do presidente do Conselho? Convocar o Conselho para sessões ordinárias e extraordinárias. Nomear através de portaria os membros do conselho. Olha só, se ele fala qual é a espécie de ato administrativo, você tem que gravar, ok? Porque isso daí pode cair em prova? Pode. Então ele nomeia através de portaria. Perfeito? Porque senão na prova ele vai botar que é nomeado pelo governador através de decreto, quando na verdade é o quem? É através de portaria. Encaminhar pareceres do conselho à instância superior. Quando necessário, adotar procedimentos para a funcionalidade do conselho, ao secretário do conselho, ao secretário do conselho compete. O que vai competir ao secretário? Lavrar ata de cada sessão, é óbvio, por quê? A cada sessão do conselho, tudo aquilo que foi lavrado, ele tem que ser reduzido a termo e lavrar uma ata, perfeito? Para que fiquem registradas todas as conversas, as indagações, tudo aquilo que foi trabalhado naquele conselho. Divulgar, quando autorizado, os pareceres do conselho, fornecer aos membros do conselho informações referentes aos casos em julgamento, coletar e organizar dados de interesse do conselho com vistas à elaboração do relatório anual do referido órgão, ou seja, ele coleta todas as informações, todos os dados de interesse do conselho para fazer o quê? A elaboração daquele relatório anual. Perfeito? Show de bola? Vamos comigo. O Conselho de Ensino se reunirá ordinariamente no primeiro dia útil. Então vamos lá. Primeiro dia útil de cada mês e extraordinariamente em qualquer data, mediante convocação de seu presidente. Então vamos lá. Em regra, quando é que ele se reúne? No primeiro dia útil de cada mês. Mas é obrigatoriamente no primeiro dia útil? Não, primeiramente, beleza. No primeiro dia útil. Agora, o presidente, ele pode chamar alguma reunião extraordinária? Pode. E aí é convocado pelo presidente. Extraordinariamente poderá o Conselho de Ensino ser convocado para emitir parecer sobre o comportamento de aluno considerado irregular de acordo com a informação do Conselho Pedagógico, inclusive quanto à conveniência de sua permanência ou permanência no curso ou estágio. Tem que tomar um cuidado muito grande com isso, ok? Senão ele pode botar na tua prova que somente no primeiro dia útil o Conselho ele vai deliberar a respeito da permanência ou não do cara dentro daquele curso. Cuidado, tá bom? Porque isso daqui, ele vai ser de forma ordinária. Normalmente, no primeiro dia útil, perdão. Agora, de forma extraordinária, o presidente pode convocar qualquer tempo para isso, ok? Vamos lá. O Conselho de Ensino reunir-se-á também extraordinariamente, mediante convocação do seu presidente com antecedência mínima de 24 horas, ou seja, ele convoca com antecedência mínima de 24 horas para deliberação sobre matéria constante da agenda ou pauta de reuniões. Perfeito? Então, se você notar, aqui, se for referente à agenda ou pauta de reuniões, se for de forma extraordinária e o presidente convocou, tem que obedecer o prazo mínimo de 24 horas, a antecedência mínima de 24 horas. Olha o artigo anterior, ele diz que ele pode convocar de forma extraordinária? Pode, mas ele falou em 24 horas, nesse caso aqui, para deliberar a respeito da permanência no curso ou estágio? Não, ele não falou nada. Perfeito? Agora, se for da agenda ou da pauta, pelo menos 24 horas antes.
O conselho de ensino funcionará com a totalidade de seus membros e em caso de convocação extraordinária com até 2/3 dos membros. Peraí, Geraldo, não entendi. O conselho ele funcionará com a totalidade dos membros. Show de bola, até eu entendi. Agora, se houver convocação extraordinária, ele pode funcionar com até 2/3 dos membros. Então, vamos lá. Se for de forma ordinária... Vamos lá, deixa eu tirar aqui da tela para poder... Se for de forma ordinária, você já sabe que é no primeiro dia útil, correto? E tem que ter o quê? Todos os membros. Agora, se for extraordinária... pelo menos 2/3 dos membros. Foi? Tranquilo, meus amores? Então tem que gravar isso daí, tá bom? Se for ordinária, tem que estar todo mundo, totalidade. Extraordinária, pelo menos 2/3 dos membros, tá bom? É o que a gente consegue extrair do parágrafo 6º aqui. Perfeito? Vamos lá. Continuando com vocês aqui, ó. Será afastado ou impedido de compor o conselho membro o quê? Vamos lá. Então, qual é o membro que vai ser afastado ou eu impeço ele de compor o conselho? Vamos lá, qual vai ser o membro? Alegar qualquer grau de parentesco com o aluno em julgamento. Exemplo, faz parte do conselho, mas é o filho do cara, é o tio, enfim, ele tem algum grau de parentesco. Se você notar aqui, ele não está botando, pelo menos nesse inciso, o grau de parentesco. Ele não está botando, ok? Quando o legislador quer botar grau, ele coloca o grau. Tá? Faltar a 2 ou mais convocações ordinárias ou extraordinárias sem motivo justo. Então ele faltou 2 vezes, seja de forma nas convocações ordinárias ou nas extraordinárias, sem motivo justo. O que eu faço? Ele vai ser afastado do conselho. Perfeito? Sim ou não, meus amores? Vamos lá. Não reunir condições de saúde comprovadas por atestado ou parecer médico. Se ele não reunir condições de saúde que sejam comprovadas por atestado ou parecer médico, ele vai ser afastado do conselho. Foi? Não reunir condições técnico-pedagógicas para atender ao seu funcionamento. For removido da capital. Lembrando mais uma vez, remoção é forma de deslocamento. Eu mantei ele. Ele foi trabalhar em outro canto fora da capital. Perfeito? Ele vai ser o quê? Afastado do conselho. Punido penal ou administrativamente, correto? Se ele recebeu uma penalidade lá no âmbito penal ou no âmbito administrativo, tomou uma advertência, tomou uma suspensão, entendeu? Aí ele vai ser o quê? Afastado do conselho. Estiver incluído em outras condições determinadas por lei que implique seu afastamento das funções policiais, ou seja, ele teve algum outro tipo de afastamento que afastou ele das funções policiais. Vou te dar um exemplo. Ele foi eleito para o cargo de prefeito. Ele tem que se afastar do cargo que ele ocupa? Ou melhor, foi eleito para o cargo de deputado. Tem que se afastar do cargo? Tem. Ele está afastado das atividades policiais? Sim. Então ele é afastado do conselho. Perfeito? O membro do conselho que for substituído por qualquer dos motivos deste artigo, voltará a integrá-lo desde que cesse a causa de impedimento e a critério do presidente. Lembrando, tá, gente? E a critério do presidente. O que eu quero que vocês entendam? Não basta cessar a causa de impedimento, tem que ter o quê? O critério do presidente. Então, nota-se que estamos diante de um ato discricionário. Foi? Se é critério dele, ele vai analisar a oportunidade e a conveniência se aquele carinha que estava afastado, ele vai voltar e vai integrar, vai fazer parte ou não. Perfeito? Vamos lá. As indicações de membros substituídos do conselho é a competência exclusiva de seu presidente. Então, olha só, as indicações de membros substituídos do conselho é a competência de quem? Do presidente. Então, quem indica? Presidente. Tá bom? Ficou tranquilo? Foi? Então, vamos embora então.
Gerência de manutenção, apoio, desenvolvimento de projetos, tá? Redação dada lá pela 464 de 2012. A gerência de manutenção, apoio e desenvolvimento de projetos tem a missão de supervisionar ações administrativas, visando a celeridade e dinamismo da gestão da Academia de Polícia, da Acadepol, além de gerenciar, acompanhar e controlar a captação de recursos e fornecimento dos meios necessários ao efetivo exercício de suas unidades, no limite dos negócios de suas seções, em conformidade com a legislação vigente, por meio de atribuições definidas em regulamento interno, competindo-lhe. Então vamos lá, aqui, ó, definidas em regulamento interno. Você já sabe que o Estatuto da Polícia Civil Judiciária do Estado do Mato Grosso, ele vai falar de forma genérica, abstrata. Agora, vai ter um regulamento que vai tratar direitinho aquilo ali? Vai. Não é o que estamos trabalhando aqui, mas ele já diz aqui, ó, que tem um regulamento interno? Tem, tá? Mas vamos lá. O que compete? Planejar e elaborar programação necessária à aquisição de bens e serviços, perfeito? Gerenciar áreas de acompanhamento das ações, registro de documentos de controle operacional, recepção e plantão das equipes de apoio ao ensino, material, patrimônio, armamento, recursos audiovisuais e serviços auxiliares. Tu vê que é toda aquela burocraticidade administrativa, porque na turma X eu estou precisando de um projetor de mídia, na turma Y eles estão saindo para ir para o estande de tiro, então eu tenho que organizar tudo isso aí, eu tenho que fazer toda essa gestão de materiais aí do acervo. Administrar recebimento e guarda do material e patrimônio, isso daqui tem que ter um cuidado muito grande. Por quê? Porque lida com muitos bens preciosos, armamentos, computadores e uma série de outras coisas relacionadas também aí à polícia científica, ok? Administrar os recursos auxiliares e audiovisuais. Avaliar a qualidade e eficiência na prestação dos serviços e produtos de suas equipes. Identificar a necessidade de coordenar a revisão e a atualização de processos e procedimentos operacionais e suas equipes. Realizar o controle do lotacionograma. Caramba, hein? Olha outra palavra aí para tu brincar de forca, ó. Realizar o controle do lotacionograma e das alterações do quadro de pessoal. Então, tudo isso ele vai analisar? Vai realizar o controle do lotacionograma. O que seria isso, gente? Todo aquele fluxograma das lotações, de quem está em tal lugar, quem está onde, quem é responsável pelo quê. Eu tenho que analisar tudo isso? Tenho, porque cada um vai ter suas responsabilidades. Perfeito? Para não ficar um ou outro mais sobrecarregado. Perfeito? Isso é importante? Demais. Planejar, gerenciar e executar as atividades de apoio logístico ao ensino praticado na Academia de Polícia Civil. Então vamos lá, todo o planejamento, gerenciamento e execução das atividades de apoio logístico ao ensino praticado na Academia de Polícia Civil. Vamos lá, só para você entender esse apoio logístico. Por exemplo, se determinada prática operacional, um curso operacional, eles vão treinar o salvamento, ou melhor dizendo, a tática de invasão a algum local que tenha água, e não tem água na Acadepol, não tem piscina, estou dando um exemplo. Então vamos para aquele local, bota todo mundo dentro do ônibus, vamos fazer essa logística. Olha, vai fazer tiros com arma de grosso calibre. Peraí, o estande da Acadepol, ele não aceita armas de grosso calibre, então vamos para o lugar necessário. E assim vai, é assim que funciona, ok? Controlar e manter atualizado o registro dos bens patrimoniais da academia, óbvio, porque tem que estar controlado e tem que estar atualizado, porque lá dentro do acervo vão ter revólveres, pistolas, fuzis, vários tipos de fuzis, arma de grosso, de médio calibre, isso daí tudo é analisado. Só estou dando um exemplo de armas, tá? Mas tem computadores, projetores de mídia, tem uma série de outros bens que tem que ser analisado, atualizado e manter lá o registro, correto? Para não ter nenhuma defasagem, nenhuma perda desses materiais. Vamos lá. Planejar, gerenciar, controlar e executar as atividades de apoio logístico inerentes à disciplina de armas e munições de uso permitido, de acordo com a legislação em vigor.
Apoiar as atividades didático-pedagógicas com elementos audiovisuais, bibliográficos, artísticos e demais recursos necessários ao ensino. Olha só, isso daqui tem que ser analisado? Tem. Ainda mais quando você estiver trabalhando lá dentro da Cadepol, você estiver fazendo algum determinado tipo de estudo, você vai analisar que é muito importante, tá? Esses recursos aqui audiovisuais, enfim. Hoje a gente tem a facilidade aí do data show, a gente tem a possibilidade do computador para você colocar pequenos vídeos. Isso aí é muito importante no ensino, no estudo. Por quê? Porque ele pode mostrar o que deu certo numa operação, o que deu errado em uma operação policial, como você vai entrar num determinado local. Se aquele local ele é um corredor estreito e tem edificações altas, um tem que ir olhando para frente, outro tem que ir olhando para cima, o outro para trás, e aí vai, tudo isso é analisado, e depois aí vocês vão colocando em prática, ok? A galera que vai fazer, que fizer prova para perito, ou que tiver algum contato mais aprofundado, que venha fazer local de crime, vai analisar, peraí, esse local foi um local de suicídio, aparentemente, ou houve um homicídio? Tem morte violenta ou não tem morte violenta? Trata-se de morte natural? Vamos analisar, e vocês vão ver vários vídeos, várias fotos de como aquilo ali procede, os efeitos, né, de algumas substâncias que as pessoas possam vir a ingerir e o que elas venham causar na fisionomia, enfim, na aparência daquela pessoa. Tudo isso tem que tomar um cuidado muito grande e vai ser analisado ponto a ponto, perfeito? Porque você vai ser um profissional de segurança e você vai ter que ter conhecimento das mais variadas formas, correto? Para poder melhor trabalhar, ok? Você vai perceber isso daí. Aqui, ó. Acompanhar os serviços terceirizados no âmbito da Cadepol, observar os prazos de vigência e renovação dos contratos e dos seguros dos transportes coletivos. Isso daqui, esses serviços terceirizados, podem ser uma gama de serviços, entendeu? Eu posso ter a galera que fica na portaria, a galera que cuida da limpeza, da manutenção, o eletricista, o pintor. Tem uma gama de serviços que aqui ele fala de maneira genérica, mas a gente não aprofunda nisso, é só para você saber que existe. Controlar, fiscalizar, sistematizar e padronizar as ações das seções de elaboração de projetos, pesquisas e estatísticas e informática, ou seja, para que eu venha dar uma padronização em toda a Polícia Civil, em toda a Cadepol, para poder que seja o quê? Tudo padronizado, com unicidade, entendeu? Com aquela regularidade, tudo isso tem que ser observado, ok? Vamos lá. Estudar e propor projetos relativos a novas técnicas e sobre elas opinar, visando o desenvolvimento da Cadepol. Por que eu estou falando isso? A cada novo curso de formação, a cada novo curso que é oferecido, a gente sabe que os conhecimentos eles vão se somando. Correto? E a cada tempo a gente vai descobrindo novas coisas, perfeito? Então, eu tenho que ter, eu vou ter que ter projetos relativos a essas novas técnicas, seja uma técnica de ensino, uma técnica de abordagem, uma série de outros fatores. Eu tenho que fazer isso sim, visando sempre o desenvolvimento da Cadepol, da Academia de Polícia, tanto para formar novos policiais, quanto para fornecer cursos de especialização e para dar um melhor aproveitamento a esses policiais. Acompanhar os projetos relativos a convênios com vistas à capacitação de recursos. Acompanhar e apoiar as atividades administrativas e pedagógicas das unidades da Cadepol com vistas à proposição das ações inerentes às gerências. Perfeito? Propor ações que visam a constante atualização da área de informática, por meio de projetos com vistas à modernização da estrutura e dos programas. Gente, é o tempo inteiro. Você aí de casa, se bobear do início do seu curso, junto aqui a LAC com cursos, até o presente momento, da primeira aula que a gente trabalhou até agora, provavelmente você já deve estar atualizado o software do teu telefone celular, do seu tablet, do seu computador. Por quê? Isso daí vive uma constante mudança, uma constante renovação. E aqui, ó, não está distante disso não. Eu tenho que ter a atualização constante dessa área de informática, para que ela jamais fique desatualizada. Perfeito?
Exercer outras atividades que lhe sejam correlatas. A gerência de manutenção, apoio e desenvolvimento de projetos é gerida por policial civil da ativa. Ele não fala aqui, ó, policial da ativa, ele está falando que é delegado, alguma coisa do tipo? Não. Preferencialmente de classe especial ou C, possuidor de curso específico na área. Então, qualquer policial da ativa, desde que seja de classe especial ou C, possuidor de curso específico na área. Ficou tranquilo, meus amores? Então, vamos cair dentro disso daí, tá? Seção de elaboração de projetos. A seção de elaboração de projetos tem a missão de realizar estudos de previsão das estimativas de manutenção e custeio e investimentos para a CADEPOL, competindo. Vamos lá. Então, você já viu que essa seção de elaboração de projetos, na seção 1, ele diz o seguinte, ó, que a missão é realizar estudos de previsão das estimativas de manutenção, custeio ou investimento. Manutenção, ou seja, algum tipo de manutenção que deve ser feita, ou de pintura, ou elétrica, ou dentro das salas de aula, enfim, qualquer tipo de manutenção. Custeio, para custear o que já está sendo implementado, ou até mesmo do que aqui, ó, investimento para a CADEPOL. Por quê? Suponhamos que no curso passado, o quadro era aquela tinta verde pintada na parede e eu usava giz. Agora eu vou usar o quê? Pilôs, correto, de tinta, e eu vou botar o quê? Num quadro branco. Então isso é um investimento que possa vir a fazer? Sim. Tem até agora, mais moderno, o quadro interativo, que o professor toca, ele mexe, ele faz tudo com aquilo ali, mas enfim, tem que ser analisado? Tem. E lógico, dentro da oportunidade, da conveniência, dentro da razoabilidade, da proporcionalidade, tudo isso vai ser analisado. Perfeito? Vamos lá. Elaborar, o que compete à seção de elaboração de projetos? Elaborar atividades relacionadas à área de educação com o fito de atingir um conjunto de objetivos pré-definidos. Eu tenho um conjunto pré-definido e ele vai elaborar o quê? Essas atividades relacionadas com o fito. Fito é objeto, tá, gente? Com o objetivo de atingir esses objetivos pré-definidos, ok? O fito é a finalidade, tá bom? Eu falo isso para vocês porque, para quem não vem da área do direito, algumas palavras elas assustam, correto? Mas, na verdade, não passa de não é bicho de 7 cabeças, não passa de ser, não deixa de ser uma palavra que foge do seu vocabulário, correto? Vamos lá. Planejar a realização de pesquisas que visem a atualização e o aprimoramento da doutrina acadêmica e operacional da Polícia Civil. Elaborar projetos de cursos de capacitação para a Polícia Judiciária Civil. Elaborar projetos para captação de recursos de órgãos externos, ou seja, como eu vou trazer dinheiro aqui para dentro da CADEPOL? Como eu faço para eles investirem mais em mim? Manter atualizado o cadastro das entidades e órgãos financiadores de projeto, ou seja, todos aqueles que financiam os projetos, que dão viabilidade financeira para aquilo, eu vou ter o quê? Vou manter atualizado o cadastro todinho de todo mundo que faz parte daquele projeto. Tá? Acompanhar o fluxo de todo o projeto, garantindo que as expectativas de qualidade e de orçamento dos projetos sejam atendidas. Exercer outras atividades correlatas. Olha só, aqui acompanhar o fluxo de todo o projeto, garantindo as expectativas e a qualidade e do orçamento dos projetos sejam atendidos, ou seja, para saber se o objetivo foi atingido, para saber se ele gastou o que estava sendo permitido, se aquilo ali de fato atendeu os anseios da administração pública. Tudo isso aqui tem que ser analisado? Tem. Correto? Porque essa é a função da seção de elaboração de projetos. Olha aqui, ó. A seção de elaboração de projetos é composta por servidor da ativa, preferencialmente possuidor de curso específico na área. Ele não fala se tem que ser de classe especial ou de classe C. Basta que ele tenha curso específico na área e seja servidor efetivo. Perfeito? Vamos lá. Continuando aqui com vocês. Seção de pesquisas e estatísticas. A seção de pesquisa e estatística tem a missão de levantar os fatores e elementos de mensuração das necessidades internas,
mantendo o controle das demandas de capacitações dos policiais civis competindo. Vamos lá. Então, a seção de pesquisa e estatística, ela tem a missão de levantar os fatores e os elementos de mensuração, de quê? De eu poder analisar, para eu valorar as necessidades internas, ao passo também que ela mantém o controle das demandas de capacitação dos policiais civis. Então, do mesmo tempo que eu estou analisando, eu estou fazendo essa mensuração, essa análise, essa valoração, aqui, ó, dos fatores, levantar os fatores e elementos de necessidades internas, eu também tenho que estar o quê? Satisfazendo, mantendo o controle das demandas de todos o quê? Os policiais que desejam se capacitar junto lá à Cadepol. Foi? E lógico, competindo a seção de pesquisa e estatística, elaborar proposta técnica e executar projetos pertinentes ao seu negócio, apontar os indicadores da Cadepol, elaborar gráficos estatísticos referentes à avaliação do ensino e da aprendizagem, levantar dados estatísticos relacionados com a avaliação do desempenho do ensino da aprendizagem na Academia de Polícia Judiciária. Vou te dar um exemplo, né? Quando você termina de assistir essa aula, você vai lá e clica se você gostou, se você não gostou, se está legal, se não está legal. Isso daí, né, para a gente fazer uma avaliação, para saber se está dando certo, se não dá, se a galera está tendo uma identidade, uma identificação bacana com o professor, se não está. Perfeito? Isso aí também é feito lá. É óbvio, né, que diferente do teu mecanismo eletrônico. Tu vai lá no teu smartphone, você mesmo qualifica no teu computador, entendeu? Mas é desenvolvido algum tipo de mecanismo para que seja feito isso daqui, tá bom? Para saber se a metodologia está correta, se toda aquela parte pedagógica está sendo colocada de maneira decente, ok? Se todo